Bom dia, pessoal. Então, vamos apresentar hoje mais uma reunião anátomo-clínica com o Dr. Fernando Campos, o Dr. Aloísio Felipe Silva e o Dr. Éden Arthur Santos. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Bom, então, para quem está participando da reunião pela primeira vez, nós iniciamos a reunião apresentando o caso, abrimos depois se alguém quiser fazer alguma pergunta, para comentar, quiser discutir o caso, e depois passamos a palavra para a doutora Luiz e o doutor Éden, que vão apresentar a autópsia. Então, o caso de hoje é GC, masculino, 72 anos, é um paciente que foi encaminhado ao PSHU, foi atendido no PS, e o óbito ocorreu dentro do pronto-socorro. Então, é uma internação de aproximadamente 17 horas dentro do... Não, perdão, é de 17 horas dentro da procura que o paciente... ele faleceu às 17 horas e ele ficou aqui no pronto-socorro durante 5 horas. Na verdade, ele procurou um serviço anteriormente e o tempo decorrido dentre a entrada dele no outro serviço e a chegada aqui no hospital não chegou a mais do que 30 horas. Então, o paciente procura um outro serviço com queixa de dor abdominal há 1 dia. Ele tem um diagnóstico prévio de cirrose hepática e história do aumento progressivo do volume abdominal há 2 meses. Procura o pronto-socorro Bandeirantes com queixa da dor abdominal, dispneia, fraqueza há 1 dia. Ele referia obstipação intestinal. Eu vou interromper um pouco minha apresentação para dizer que a anotação desse caso é muito escassa, então o que eu tenho de dados sobre o paciente é o que está aí. O paciente tem um passado de etilismo e tabagismo assim, atual e negava o uso de qualquer medicação continuamente. A entrada lá no outro serviço, existiu uma anotação de uma pressão arterial de 80 por 30 milímetros de mercúrio, pulso de 178, eu não sei se era rítmico ou arrítmico, também não tem um eletrocardiograma. A saturação com 4 litros em ar ambiente era de 83% e com 4 litros de O2, 92%. Tempo de enchimento capilar de 4 segundos. O paciente estava consciente, orientado, estava sentado em poltrona, descorado, desidratado, apresentava dispneia, estava ictérico, cianótico, e apresentava um livedo reticular e sudorese fria. A ausculta cardíaca, só a taquicardia que era presente, e a ausculta pulmonar apresentava estetoração bilateral em ambas as bases, né? Abdômen macio e volumosa. Os exames laboratoriais daquele serviço mostravam uma hemoglobina de 17,4, um leucócito de 10.950, não foi enviado o diferencial, a ureia era de 46 e a creatinina de 1,9, sódio de 133, potássio de 5 e 6. Já existia um coagulograma alargado com TP de 1,78, um TTPA de 1,42. As enzimas hepatocelulares TGO e TGP normais, havia uma hiperbilirrubinemia de 5,1, às custas de indireta, 1,3 de indireta e 2,1 de direta, gama-GT de 80 e fosfatase alcalina de 61, amilase e lipase também em níveis normais, albumina era de 3 e 4 e uma proteína total de 6 e 7. O PCR era de 9 para um normal, naquele serviço inferior a 1. Com isso, esse paciente foi encaminhado a um serviço externo para fazer uma tomografia de abdômen, apesar de toda aquela instabilidade, né? E a tomografia foi realizada sem contraste, que mostrava uma acentuada ascite com focos de pneumo peritônio, densificação da gordura mesentérica, sinais de hepatopatia crônica com aumento do lobo esquerdo e do lobo caudado,
rins, baço, pâncreas e adrenais sem particularidades. Pelve normal e moderado derrame pleural à esquerda. Esse paciente foi transferido para o PSHU aos cuidados da clínica cirúrgica com diagnóstico de choque séptico refratário de foco abdominal. À entrada, ele foi logo submetido à intubação orotraqueal, foi ligado noradrenalina e passado uma sonda vesical que não mostrou diurese desde a entrada até o óbito. Dos exames laboratoriais agora no HU, pouco tempo depois daqueles. Uma hemoglobina de 18, um VCM de 102, um CHCM de 32, RDW de 13, leucócitos de 10.780, com desvio até metamielócito e uma plaqueta de 397 mil. Então, o hemograma apresentava essa poliglobulia, semelhante àquele do serviço anterior, e uma discreta macrocitose, e o leucograma semelhante, só que dessa vez a gente sabe que tinha desvio até metamielócito, plaquetas normais. O sódio era normal, o potássio já em 6,2, a ureia de 77, a creatinina, que antes já era quase 2, agora é 4,09, com menos de 24 horas transcorridas. O INR de 2,3, mais alargado que anteriormente, o TTPA de 1,45 e o PCR de 221. Foi colhido um par de hemocultura, que foi negativo, a proteína total era de 7,6, a albumina de 3,3, TGO e TGP dentro da faixa da normalidade, as bilirrubinas ainda continuam com aumentadas as custas de indireta, fosfatase e gama normais, e eu fiz aí um score de Child que deu C e o MELD de 32. Esse paciente foi tratado com uma dose de antibiótico, que foi ceftriaxona, foi expandido, foi feita uma expansão com salina, noradrenalina, mas ele evoluiu a óbitos 5 horas após a chegada. Dos presentes, alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Eu queria esclarecer que, apesar da ascite volumosa, eu procurei mais de uma vez, tanto no sistema SADT do HU, quanto nas anotações do prontuário, não tem punção da ascite. Então, eu não pude saber se tinha alguma coisa na ascite desse paciente. E também não tem nenhuma outra passagem desse paciente aqui no HU que pudesse nos dar alguma informação de história pregressa desse paciente. Bom, então, não havendo pergunta, eu passo a apresentação para o Éden. Bom, então vamos começar. Quais foram os achados da autópsia desse paciente? Primeiro, na avaliação da ectoscopia dele, um paciente de sexo masculino, ele apresentava uma icterícia de pele e mucosas, mais ou menos umas 2 cruzes, e a gente podia perceber que ele tinha uma ascite volumosa também. Pela ectoscopia também a gente podia ver um orifício de punção que tinha no abdômen. Ela não estava bem naquela localização que a gente espera para uma ascite, mas isso pode ter sido pelo aumento do volume abdominal que acabou deslocando ela um pouco mais para o lado, tá? Na abertura da cavidade, a gente notava que era uma ascite volumosa, purulenta, com debris de fibrina, e tinha um pouco de material fecaloide também quando a gente examinou. Além disso, a gente observava um derrame pleural bilateral, mais importante à esquerda, como o doutor já tinha até mesmo falado. Eu vou começar a apresentar agora cada um dos sistemas e a gente apresentar a macro e a microscopia junto para poder entender melhor. Do sistema respiratório, o principal achado era que a gente chama de um pulmão de choque, que é um pulmão hemorrágico, congesto e com aumento do peso. Ele fica com essa característica ectoscópica de bastante vinhoso, ele é um pulmão denso, um pouco endurecido, tá? Além disso, a gente observava um espessamento brônquico e bronquiolar, e a gente não observou nem tromboembolismo, nem consolidações. Aqui, a gente pode ver como o parênquima aqui do pulmão, que normalmente é um parênquima mais claro, esponjoso, ele parece bastante denso,
vinhoso, com grande quantidade de sangue à expressão dele, tá? As vias respiratórias têm esse espessamento bronco que pode decorrer devido ao tabagismo que tinha já na história dele, tá? Os vasos, a gente não observou tromboembolismo nem outras alterações importantes. Vamos começar da microscopia lá pela traqueia. Só para nortear todo mundo, essa primeira camada aqui é a camada epitelial da traqueia, aqui seria mais a área da luz, e para cá a gente vai para o parênquima da traqueia. A gente observa, de interessante aqui, é que a traqueia normalmente ela é um epitélio cilíndrico simples, é só uma camada de células, e ele é pseudoestratificado, que a gente chama. No entanto, a gente observa algumas camadas celulares aqui que falam em relação à metaplasia escamosa que estava ocorrendo nesse paciente devido ao tabagismo. Essa metaplasia ela se estende até as glândulas traqueais. Além disso, a gente tem um infiltrado inflamatório crônico, que são essas células pequenas aqui, que ficam na parte mais próxima ao epitélio, e sem outros achados. Essa aqui é a microscopia do pulmão. Cada fila dessa é justamente são os septos interalveolares, delimitando cada um dos alvéolos, e o principal achado que a gente tem aqui é a hemorragia para dentro do alvéolo. Tem grande quantidade de sangue nos alvéolos, e os septos eles encontram-se bem congestos, o que é bem esperado para o pulmão de choque. Aqui é um zoom maior, e a gente consegue observar que esses septos intraalveolares eles têm essa característica de conta de rosário, que é bem comum do quadro de congestão. Aqui a gente tem um material que está dentro do alvéolo, e a gente observa essas hemácias e alguns macrófagos com hemosiderina. Isso dá uma certa cronicidade ao processo e faz com que a gente pense que essa hemorragia que está acontecendo não é uma hemorragia aguda e não é uma causa do óbito do paciente, justamente porque não teria tempo, se fosse uma hemorragia alveolar maciça, de formar essas células com hemosiderina. Aqui eu só dei um corte para mostrar bem o brônquio. Cada um desses lados são os alvéolos, só que como é pós-óbito e a gente acabou não insuflando o pulmão, eles ficam realmente mais colabados e a gente não consegue ver aqueles alvéolos bonitos que eu tinha mostrado antes. Mas eu mostrei aqui, foi mais para mostrar o corte do brônquio, a relação do brônquio com a artéria. E esse brônquio, a gente pode observar que ele tem um infiltrado inflamatório crônico ao redor dele, caracterizando uma bronquite crônica. Se a gente aproximar mais, a gente observa que tem um grande número de células caliciformes, e isso fala a respeito também de uma característica bronquítica que o paciente ele poderia ter previamente, tá? Que é justamente o aumento dessas células aqui, que tem grande quantidade de muco, tá? E aí a gente observa também um pouco de material sanguinolento dentro do brônquio. Aqui é outro achado. Isso aqui a gente tem aquele alvéolo que tem bastante sangue, edema dentro de cada um dos alvéolos. Aqui a delimitação de cada um deles, tá? Mas aqui eu trouxe também para mostrar o brônquio, como eu sei que isso é um brônquio, porque a gente tem uma cartilagem logo próximo a ele, tá? E esse brônquio aqui, ele tem sangue dentro, mas ele também tem muita hemosiderina, também falando a respeito de um processo um pouco mais crônico dessa hemorragia, tá? Do sistema cardiovascular, os principais achados eram hipertrofia de ventrículo esquerdo, a gente tinha um aumento da parede, tá, da espessura da parede, e aterosclerose generalizada, principalmente na região da aorta, onde tinha algumas placas até calcificadas, tá? Além disso, eles tinham a dilatação do átrio esquerdo. Esse aqui é um corte da aorta. Essa aqui é a parte adventícia da aorta, e para cá seria a luz em contato com o sangue, tá? Essa parte aqui, em contato com o sangue, a gente observa que tem uma deposição de células, de macrófagos, algumas lacunas, que se fala justamente sobre as placas de ateroma do paciente. Na túnica média, a gente observa que as fibras, elas encontram-se como se fossem separadas entre si. Isso a gente chama de degeneração mucoide.
ela é bem comum com a idade do paciente, ela é pior em pacientes que têm aterosclerose e é basicamente o mecanismo aí principal da formação de aneurismas, dissecção, mas não foi isso que a gente encontrou no paciente. Ele não tinha nem aneurismas e nem dissecção de aorta. Aqui um corte do coração, e a principal, aqui são as fibras miocárdicas, né, os cardiomiócitos, e você dá para observar que eles são todos conectados entre si. E aí o principal achado que a gente tem aqui é justamente o espessamento dessas fibras miocárdicas, e a gente nota também que os núcleos delas estão um pouco mais hipercromáticos e um pouco maiores do que o esperado. Isso mostra para a gente a hipertrofia de fibras miocárdicas. Era um miocárdio hipertrófico, não da cardiomiopatia hipertrófica, mas pela hipertrofia do ventrículo esquerdo mesmo. Nesse daqui eu trouxe para mostrar a miocardioesclerose. Geralmente esses miocárdios que têm hipertrofia, eles também vão ter algum grau de isquemia crônica e vai formar essa miocardioesclerose, que é a deposição de um material fibroso entre as fibras miocárdicas. Tá? Esse processo ele se inicia principalmente aqui, próximo aos vasos que irrigam o miocárdio, e eles vão se estendendo para as fibras miocárdicas. Ele também é comum com a idade ter um grau de miocardioesclerose, mas no caso do paciente parecia ter um pouco mais, o que fala sobre essa hipertrofia de ventrículo esquerdo que ele tinha, que a gente sabe que pode dar algum grau de isquemia. Aqui o outro corte, só mostrando a relação do miocárdio com o pericárdio, uma grande quantidade de gordura que ele tinha no pericárdio, provavelmente em reflexo da gordura visceral, e da lipodistrofia do paciente hepatopata, né? E as fibras miocárdicas, como a gente encontra aqui, um pouco mais alargadas, com os núcleos bem proeminentes, tá? E algum grau de miocardioesclerose entre as fibras, que elas parecem até meio desorganizadas. Bom, um dos achados mais interessantes era justamente um fígado. É um fígado caracteristicamente cirrótico. Ele tinha esse aspecto macro e micronodular. Logo aqui na superfície externa, a gente nota que ele é um fígado granuloso, tem macro e micronódulos, o que é característico da cirrose, principalmente em fases mais avançadas, que os nódulos eles se tornam macro e micronodulares. E a gente observa aqui no corte do parênquima como ele se encontra heterogêneo, granuloso, alguns focos hemorrágicos, mas a gente não encontrou no fígado nenhum nódulo suspeito para carcinoma hepatocelular nem nada do tipo, tá? Em decorrência da cirrose e da hipertensão porta, né? A gente observava que ele tinha sinais da hipertensão secundária, tanto nas varizes do esôfago, que são esses botões aqui arroxeados no esôfago, quanto uma gastropatia hipertensiva. A mucosa era mais afilada, as pregas eram um pouco mais, as pregas gástricas, aqui no estômago, um pouco mais grossas, eritematosas e vinhosas, tá? Tinha até uma pequena quantidade de sangue dentro do estômago, que a gente pode ver aqui esse lago de sangue, mas era pequena quantidade, provavelmente não contribuiu muito também para o óbito do paciente, tá? Outro achado interessante era de que ele tinha esse quadro de peritonite pela ascite, que era purulenta, algumas deposições de fibrina, mas ele tinha bastante divertículo, principalmente ali na região do sigmoide. Esses divertículos eles eram eritematosos, mas a gente não encontrou nenhuma violação da cavidade, digamos assim. A gente não encontrou nenhum ponto de ruptura. É interessante a gente notar que essa avaliação do sistema digestivo, principalmente intestino, é um pouco prejudicada na autópsia, principalmente pela autólise, é difícil de manejar o órgão lá na hora e até de observar algumas coisas, tá? Bom, vamos para a microscopia aí. Logo no menor aumento, a gente já observa que a arquitetura do fígado, ela está bem distorcida. A gente observa esses nódulos, que são os nódulos regenerativos, e tem bastante fibrose no parênquima do órgão, tá? Tem algum grau de esteatose também, que está aqui de leve a moderada, que a gente observa nesses espaços mais claros dentro dos nódulos. Dando um zoom aí nesses nódulos, a gente observa que realmente são nódulos regenerativos com hepatócitos
congestos, e a gente tem essas traves fibrosas que ligam um espaço porta, esse vaso aqui, ao outro, que é o que caracteriza a doença cirrótica. Traves fibrosas bem largas e ligando espaços porta, delimitando nódulos regenerativos, tá? Dentro dessa fibrose, a gente observa essa proliferação desses ductos aqui, que são ductos biliares, que normalmente a gente não encontra nesse número dentro do espaço porta, tá? Na outra foto vai ficar mais claro como a gente observa esses ductozinhos aqui proliferados, também é um achado de hepatopatia crônica, tá? Que é a proliferação ductular. Algum grau de esteatose a gente observa aqui nos hepatócitos, mas não parecia ter um processo inflamatório agudo acontecendo, tá? Nessa imagem aqui, a gente nota o quão o parênquima do órgão está substituído por fibrose, alguns nódulos eles não conseguem nem se regenerar ou ainda estão em processo de regeneração, então já era uma cirrose avançada. Esse aqui é um corte do esôfago. Aqui seria a luz do esôfago, o epitélio que reveste o esôfago, que é estratificado. E eu trouxe para mostrar a dilatação de vasos aqui na mucosa do esôfago. Pode observar como eles encontram-se bem congestos e a proximidade do epitélio, por isso que essas varizes elas têm tanta facilidade em romper. Aqui um outro corte, também mostrando essa dilatação dos vasos e até a formação de um trombo dentro de uma dessas varizes esofágicas, o que pode ser um mecanismo aí para essa hemorragia de pequena monta que ele teve, tá? O epitélio ele não tinha nenhuma alteração específica, também não tinha muita inflamação, só realmente a dilatação das varizes esofágicas, que é decorrente da hipertensão portal. Bom, aqui é um corte do jejum no ilho, e aí eu já mostro para vocês, aqui seria para a parte epitelial, para a luz do jejum, e para cá a parte mais em contato com a serosa, tá? A gente observa que aqui o epitélio ele já está todo autolizado, é difícil de avaliar algumas coisas, porque é realmente o primeiro órgão que sofre assim com o processo em autópsia. Mas a gente observa que o peritônio ele já tem um espessamento, o mesotélio ele se encontra reativo aqui e a gente tem um infiltrado inflamatório crônico, pelo menos aqui nessa parte do peritônio. Aqui a gente tem um corte um pouco mais próximo e a gente observa aqui esse infiltrado inflamatório, que aí a gente já mostra aqui tanto linfócitos como neutrófilos, tem hemorragia junto, a coloração já está até um pouco hemorrágica, congestão de vasos, e as fibras elas se encontram separadas entre si e tal, mas a gente não observou aqui nenhuma ruptura. Esse daqui é um corte do cólon. Eu tentei representar alguns dos divertículos que a gente encontrou para ver se a gente conseguia ver pela microscopia alguma perfuração. Não deu para achar, mas aqui no colo a gente observa que esse processo inflamatório ele está mais agudizado, a gente tem uma grande congestão dos vasos, e o que caracteriza então uma serosite fibrinoleucocitária com a deposição de fibrina em alguns locais do cólon principalmente. Do sistema geniturinário, os rins eles tinham um aspecto habitual, tinha uma boa delimitação córtico-medular, e o máximo que a gente encontrou foram alguns cistos simples, que é comum também de se encontrar, é um achado bem comum em autópsia, inclusive. Bom, o que é que a gente encontrou no rim? Para a gente se situar, os glomérulos, próximos aos glomérulos, esses tubinhos aqui são os túbulos contorcidos, e o resto seria o parênquima mesmo do órgão. Tá? Os glomérulos eles não tinham grandes alterações, no máximo um pouco de congestão, mas os túbulos, se vocês observarem, as células elas estão um pouco mais eosinofílicas do que o comum e elas se encontram como se fossem destacadas. Isso daí é a necrose tubular aguda. O paciente tinha uma necrose tubular aguda que acometia todo o rim, basicamente. Tá? Tinha alguns focos de fibrose intersticial e algumas áreas que tem algum infiltrado inflamatório aí, que pode ser devido ao processo de sepse mesmo, sem grandes alterações.
Essa formação aqui mais hialina é uma esclerose glomerular, uma glomerulosclerose total focal, que a gente chama, mas que era bem pouco frequente. Isso aí também pode acontecer com a idade, não caracteriza uma doença renal propriamente dita, a não ser que isso aí fosse muito frequente, tá? Aqui é o achado, ó, as células dos túbulos um pouco mais eosinofílicas se destacando, e aí logo aqui embaixo, onde a gente vê uma área que tem mais túbulos, a gente observa que tem um grande número de células dentro do tubo. Isso aqui é a formação dos cilindros celulares que a gente vê no exame de urina tipo 1, que é também uma característica da necrose tubular aguda, porque essas células elas vão se descamando e vão se depositando e formando um formato de cilindro, porque o tubo ele é cilíndrico, né? Os glomérulos aqui sem grandes alterações, e essas dilatações aqui é justamente túbulos dilatados que acumulam material proteináceo dentro, seroproteináceo, que é a gênese também da formação daqueles cistos simples que a gente observou na autópsia. Aqui, só para mostrar a relação do parênquima, e essa aqui já é uma região mais medular, onde tem mais túbulos, e aí a gente observa esse destacamento das células, essas células mais eosinofílicas, entrando em processo de necrose, e a formação dos cilindros celulares aqui em alguns dos túbulos. Pode ver que fica no formato cilíndrico mesmo. Do sistema endócrino no retículo endotelial, o principal achado era o baço, que tem essa característica esclerocongestiva, é um baço aumentado de tamanho, aumentado de peso, com parênquima bem vinhoso. Isso pode se decorrer devido à hipertensão portal, que leva à esplenomegalia, e no parênquima a gente observa como a polpa vermelha ela é bem delimitada, dá para separar bem da polpa branca, e tem até alguns vasos bem congestos. De tireoide, a gente tinha um nódulo tireoidiano pequeno, de mais ou menos 4 milímetros, que eu vou mostrar mais para frente. Bom, e aí o que a gente tinha no baço, tá? O baço, como a gente sabe, a gente tem a polpa branca, que são esses folículos linfóides aqui. Eles ficam bem ao redor das veias centrolobulares. E a gente tem os sinusoides esplênicos ao redor. E o que a gente observa aqui é que esses sinusoides eles têm uma grande quantidade de sangue. Normalmente a gente encontra sangue mesmo, mas não nessa grande quantidade. Eles estão dilatados, até comprimindo um pouco da polpa branca, tá? Isso aqui pode ser devido tanto a um processo de congestão, mas é mais encontrado justamente nesse baço esclerocongestivo da hipertensão portal crônica, né? Os vasos, eles têm um pouco de degeneração em hialina de sua parede, tanto os centrofoliculares quanto os mais centrais do baço. E isso daí pode ser tanto do processo de aterosclerose, mas provavelmente em decorrência da hipertensão portal mesmo, tá? Aqui da medula óssea, eu trouxe só para mostrar que é interessante, só para nortear todo mundo, a gente tem aqui as gotículas de gordura, que é normal de ir substituindo da medula óssea. Essas células menorzinhas aqui, com o núcleo bem escurecido, são as células da série eritrocítica. Essas maiores, que às vezes têm os núcleos com formato diferenciado, são os megacariócitos, que formam as plaquetas, e as demais células são da célula granulocítica. Normalmente a gente não encontra tanta célula granulocítica assim, mas devido ao processo de sepse, do processo de peritonite, a gente encontra esse aumento aí que vai levar a um desvio à esquerda que a gente viu até no hemograma, como o professor mostrou inicialmente, tá? E aqui o parênquima da tireoide, a gente observa na tireoide esses nódulos coloides, né? Aqui eles são de tamanhos variados, que pode refletir algum grau do bócio. E adjacente a isso, a gente tem um nódulo que a gente encontrou na macroscopia. Esse nódulo, pode observar que ele é bem maior do que os nódulos que a gente encontra na tireoide normal, e as células elas têm um núcleo um pouco maior, mais hipercrômico, que caracteriza um adenoma tireoidiano, mas sem nenhum sinal de doença maligna ou malignidade nele. Era realmente um achado da autópsia também. Bom, tendo visto tudo isso, daí a gente pode entrar aí como ficou mais ou menos o laudo do paciente.
A causa base é a cirrose hepática. A gente via tanto pelo fígado de aspecto macronodular, com esses nódulos regenerativos microscopicamente, formação das traves fibrosas entre os espaços porta e uma esteatose de leve a moderada, que levou a uma síndrome de hipertensão portal, com aumento das varizes esofágicas, gastropatia hipertensiva, formação de ascite e o baço esclerocongestivo. Essa ascite teve o processo de peritonite bacteriana secundária. Por que eu digo isso? Tanto pelos achados da autópsia de material fecaloide ali no líquido ascítico, esses divertículos colônicos, a gente tinha eles eritematosos, tinha uma erosão de mucosa, as áreas um pouco mais delgadas, então eu não conseguia observar nenhuma ruptura clara, não teria tirado até foto, mas tinha todos esses sinais, digamos assim, subjetivos, e uma cultura de líquido acítico polimicrobiano. Eu consegui acesso aos exames que ele fez lá no pronto-socorro Lapa, e aí ele tinha feito realmente uma paracentese que veio com uma cultura de líquido com resultado crescimento polimicrobiano, tá? Da cirrose, a gente também teve esse derrame pleural. O derrame pleural ele pode ser tanto ao processo de hipoproteinemia que tem na cirrose hepática, quanto da própria sepse. E como causa adjunta aí, a gente tem uma aterosclerose generalizada, que leva tanto a hipertrofia do ventrículo esquerdo, essa miocardioesclerose e aquelas placas de ateroma que a gente viu na macroscopia da aorta. Tá? E eu trouxe esses 2 artigos aqui de revisão que vão trazer alguns pontos importantes para a gente pensar sobre esse caso. O primeiro deles é sobre o diagnóstico diferencial entre peritonite espontânea e secundária. E aí ele traz as principais diferenciais, que numa secundária, esse líquido ele tem uma celularidade muito aumentada, acima de 10.000 neutrófilos, uma glicose diminuída e geralmente a cultura ela é polimicrobiana. As principais causas estão entre o rompimento de víscera oca, mas podem existir casos em que apenas uma diverticulite aguda e processos supurativos dentro da abscessos intraabdominais podem levar a uma peritonite secundária, tá? Provavelmente por um quadro de microperfurações ou perfurações não visíveis a olho nu. A peritonite secundária ela é de pior prognóstico comparado à PBE e é um quadro que tem rápida evolução para óbito. Nessa parte aqui, ele puxa um pouco mais para as causas cirúrgicas, e aí ele traz alguns pontos interessantes, que os principais locais de ruptura são hérnias umbilicais, complicação de procedimentos cirúrgicos prévios, ou uma diverticulite complicada, ou mesmo uma apendicite rota, tá? Pode ser devido à complicação de paracentese também, e geralmente esses quadros eles vêm associados a uma celulite no local de punção, e só ratificando que é uma cultura polimicrobiana, mas também a gente pode encontrar alguns agentes fúngicos aí nesse líquido acítico. É isso. Obrigado, Éden, pela apresentação. Na verdade, durante a sua apresentação, eu fiquei em dúvida, mas no final você mostrou que havia alguns achados no cólon de divertículos, né? Então, que a peritonite purulenta poderia ter sido uma peritonite secundária. Você tinha o dado da cultura polimicrobiana, que a gente não tinha no prontuário aqui, e, inclusive, você viu o local de punção ali no flanco esquerdo, né? Então, foi puncionado, a gente não tem a característica do líquido, mas tem a cultura que foi polimicrobiana, e você depois mostrou a presença de divertículos colônicos que poderiam ser a causa até da tomografia com ar no peritônio e a densificação da gordura. Então, isso ficou esclarecido. A outra coisa que eu não consegui entender no caso, e estava esperando o resultado da biópsia da medula, porque esse paciente tinha uma poliglobulia, né? Ele aparentemente não dava para saber se ele era. Você mostrou uma traqueite, uma bronquite, mas a gente não sabe. Ele era um tabagista, se ele poderia ter uma poliglobulia secundária a uma doença pulmonar crônica. 18 de hemoglobina, não sei se ele estava hemoconcentrado também, não tem essa chocado, hemoconcentrado, vazando líquido para terceiro espaço, poderia ser ou uma hemoconcentração
ou se esse paciente poderia ter, eu vi que parecia na medula um certo predomínio das colônias de células vermelhas. Não sei se era possível fazer uma relação granulócito, eritrócito de 3:1, me pareceu 1:1, se a gente poderia supor que ele pudesse ter uma mieloproliferação do tipo polistemia vera. Também não sei se o baço ajudaria isso nesse diagnóstico. Essa é a minha dúvida. Na verdade, é um caso intrigante, porque o paciente chegou muito mal, com a história de um dia, e foi submetido a alguns exames aí, que em vida não conseguiu fazer o diagnóstico da descompensação dele, né? E esse é o meu comentário. Minha voz talvez falhe um pouco. Comentários gerais, a gente tenta trazer casos que a gente acaba investigando mais a clínica, fazendo mais correlação anátomo-clínica, mas várias vezes a gente traz na reunião casos que são mais curtos e que têm poucos dados, e ainda assim a autópsia pode ajudar a esclarecer. Então esse é um exemplo desse segundo tipo. É um caso de pronto-socorro, um caso que tem a história curta, que as correlações são menores, mas mesmo assim a gente tenta trazer algum aprendizado. E a gente acaba trazendo. Então, para os efeitos de quem já viu várias hacks, né, como o Fernando, então é um caso de um paciente cirrótico, com história de etilismo, tem as complicações e a característica patológica relativamente típica. O diagnóstico clínico, ainda que sindrômico, estava, vamos dizer assim, correto, estava no caminho certo, uma sepse de foco abdominal, e mesmo após a autópsia, a gente fica em dúvida que tipo de doença abdominal tinha. Ele não tinha um aspecto patológico, macro e micro, aqueles assim, clássicos, típicos, um baita de vesículo perfurado, ou um apêndice perfurado, ou uma necrose de alça. Ele tinha indícios. Então ele tem divertículo, tem inflamação nos divertículos, tem uma peritonite, tem uma baita ascite meio purulenta, suja, vamos dizer assim. A gente não sabe o quanto que a punção pode ter contribuído para esse aspecto macroscópico depois também, mas teve uma punção. Mas o conjunto todo aponta para uma sepse de foco abdominal, muito provavelmente uma diverticulite aguda, sem uma perfuração macroscópica visível, mas com indícios de uma perfuração, talvez tamponada, talvez um acidente de punção pequeno que mascarou o quadro patológico, mas claramente com as complicações de sepse no paciente que já tem, que é muito frágil, né, porque ele tem insuficiência hepática, cirrose. Os outros achados são achados mais secundários, não contribuíram diretamente para o óbito, mas podem ajudar a explicar alguns achados de exame. Então, o Fernando falou, então ele tem reflexos do tabagismo, tem reflexos da aterosclerose, miocardioesclerose, algumas células de vício cardíaco que estão ali, do passado, que a gente não sabe. E a medula, basicamente, Fernando, é a medula reacional, mais as custas da vermelha, a gente não sabe muito bem porquê, um sangramento, alguma doença clínica. A gente não aprofundou o estudo da medula com fibrose, etc. E esses diagnósticos de mieloproliferação, mielodisplasia são muito mais anatomoclínicos ainda, né, tem pistas, mas para a gente não chamou a atenção, né, nesse sentido. Eu acho que esses eram os principais comentários desse caso, e a gente tentou trazer algum aprendizado adicional, pedir para o Eden levantar artigo, assim, pistas, principalmente para os clínicos, o patologista nem tanto, como que desconfiar num paciente cirrótico, se ele está com um foco abdominal de uma doença abdominal inflamatória, que parece que é pior, pelo que ele trouxe, não sei se os clínicos confirmam, do que uma PBE. E é isso, esse que era o ponto que a gente trouxe para o caso. Luiz, eu posso tirar uma dúvida? No pulmão, o Eden comentou que a presença de hemociderose sugeria que fazia mais tempo que ele estava tendo aquele sangramento. Quanto tempo? Deixa eu explicar melhor o que ele quis dizer. Não, então, o que eu quis dizer assim, é um pulmão de choque, é um pulmão agudo.
aquele pulmão como um todo é um pulmão agudo de um paciente séptico comum nas autópsias. Eu estou esclarecendo. O que ele quis dizer é que tem macrófagos com hemosiderina ali, e esses macrófagos não são deste episódio. Ele pode, mas a gente também não sabe o que é. O mais comum é que seja algum grau de congestão passiva crônica. Esse é o mais comum. Então ele deve ter, por conta do coração, da hipertrofia miocárdica, sinais de insuficiência cardíaca ou hemorragia prévia. Mas não que este pulmão seja crônico. Entendeu? Joia, obrigada. Eu queria levantar uma outra discussão desse caso, que são os achados. O paciente era etilista, certo? Ele tinha uma cirrose, que muito provavelmente de etiologia alcoólica. O Éden apresentou um coração com uma hipertrofia miocárdica e com alguns sinais de fibrose, tá certo? Ele apresentava também no rim um certo grau de glomerulosclerose, não vi se tinha alteração vascular compatível com hipertensão. Achei até que as imagens oferecidas com relação à aterosclerose era uma aterosclerose muito pequena, não era daquelas que a gente vê que parece craca na aorta e nem nos vasos. Então, acho até que a gente aprendeu que pacientes geralmente etilista crônico, eles são protegidos de uma aterosclerose mais grave. Então, acho que se ele tinha glomerulosclerose, podia ser uma glomerulosclerose associada à cirrose, né? Existe uma glomerulopatia associada à cirrose, mas poderia ser, ele poderia ser um hipertenso associado ao etilismo. O etilismo, a hipertensão é uma glomerulosclerose da hipertensão, e as alterações miocárdicas também poderiam ser decorrentes da hipertensão. Essas alterações miocárdicas poderiam ser da miocardiopatia alcoólica também, ou só hipertensiva, né? Porque ele tinha um átrio esquerdo, acho que era o átrio esquerdo dilatado, que faria também concordância aí com a hipertensão, né? Uma das primeiras coisas que acontecem no coração na hipertensão é a dilatação do átrio esquerdo, por causa da diminuição da complacência ventricular esquerda. Então o átrio não consegue esvaziar e vai dilatando. Então eu só queria saber se essa alteração aí, eu me lembro de ter ouvido falar em esteatose do cardiomiócito, que pode anteceder a esclerose miocárdica. Quer falar, Luiz? De longe, que eu acho que faltou explicitar na sequência de setas, na epicrise do caso, que ele tem marcadores patológicos de hipertensão arterial. Hipertrofia miocárdica, dilatação do átrio, miocardiosclerose, nefrosclerose benigna, um outro nome daquilo que ele falou é nefrosclerose benigna, que é comum de hipertensão, apesar de não ter um rim muito granuloso. Então seria nessa fase talvez até um pouco inespecífico. E a arteriosclerose por si só não justifica. É mais um caso que confirma essa impressão que a gente tem de que o etilista tem relativamente menos aterosclerose. Os achados de miocardiopatia alcoólica, então assim, de longe, a hipertensão provável é que é um diagnóstico clínico, em vida. A gente tem marcadores patológicos. É o mais provável para ele. Falar em miocardiopatia alcoólica é um tema que sempre aparece, porque a gente tem bastante caso de etilista, mas é super raro você atribuir e ver lesão na autópsia existe, mas é raro. E é isso aí que você falou, são as alterações vasculares, tipo a esteatose, tem a ver também com a hipovitaminose, né, Fernando? Esqueci agora. Também altera. No caso dele, o fígado, inclusive, mostra que a ingesta aparentemente é crônica e não tinha indícios de por exemplo, uma esteatopatite alcoólica, a ingesta recente. A esteatose já estava diminuindo, é um quadro muito mais fibroso,
não tem Mallory, não tem inflamação, o que faz a gente pensar que não deve ter alteração cardíaca também de álcool, não deve ter tão pouco, entendeu? Então eu atribuiria mais a hipertensão mesmo. Tá bom, ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês têm alguma pergunta? No anfiteatro tem alguém que tem alguma pergunta ao doutor Luiz ou ao doutor Éden? Bom, Luiz, muito obrigado. Éden, também muito obrigado pela apresentação da autópsia e a gente se vê numa outra reunião. Tá certo? Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Éden. Obrigado, pessoal.